Bem-vindo aqui para mais um vídeo sobre a nossa carteira aberta de investimentos. Hoje é dia 29 de agosto de 2023 e a Taesa, conforme nós já havíamos previsto em vídeos anteriores, veio a pagar dividendos. E agora nós vamos saber onde investir esses dividendos que nos foram pagos pela Taesa. Lembrando que a Taesa ela teve 3 Datacom. As mais recentes foram agora do dia 7 de agosto, mas havia uma também aqui do dia 3 de maio. E veja que os pagamentos todos foram previstos para a data de hoje, dia 29 de agosto, com os valores que nós temos estabelecidos e que nós vamos levar para as nossas tabelas de referência. E também temos que lembrar que nós temos ações tanto de Taesa 3 quanto de Taesa 4, ou seja, tanto a ação preferencial quanto a ação ordinária. E veja que esses pagamentos, claro que como eles reportam a maio e depois eles vão reportar a agosto, eles vão estar incidindo sobre uma quantidade diferente. No caso aqui, veja que para a Taesa 3, primeiro para 7.437 ações, depois 7.032. Então, esse que tem menor quantidade de ações, ele reporta a maio. O que tem maior quantidade de ações reporta aqueles dividendos que são agora de agosto. Já para a Taesa 4, a última vez que compramos a ação da Taesa foi em junho do ano passado. Então faz mais de ano que não compramos a Taesa preferencial. Então vai ser sempre sobre 1.064 ações. Os valores estão computados aqui do lado, todos pagos no dia de hoje, 29 de 8. Então, nós vamos levar individualizado esses valores para as nossas tabelas e vamos separar aqui tanto em Taesa 3 quanto em Taesa 4. E como aqui no canal nós descrevemos um método de investimento, veja que nós temos essa nossa planilha de acompanhamento, onde nós temos os registros daqueles momentos em que nós compramos as ações e pelos preços que nós sempre discutimos na hora da compra, mas também temos aqueles registros que são do pagamento de proventos, o valor que vai ser pago por ação e a quantidade recebida em função das ações que nós possuímos. Veja que nesse caso aqui não tem reinvestimento, nós simplesmente registramos os valores, até para nós calcularmos aí qual vai ser o preço real da nossa ação depois de descontados aqueles reinvestimentos que nós fazemos. Mas eu acho que o que interessa hoje é exatamente o registro dos proventos que nós recebemos. Então, eu trouxe aqueles valores que nós vimos agora há pouco, tanto para o mês de maio quanto para o mês de agosto, e aqui do lado o valor recebido pela quantidade de ações. Então veja que nós reportamos aquelas ações lá de 7.032 ações e depois, deixa eu limpar um pouquinho aqui, o primeiro valor sobre 7.032 ações, que ela reporta ainda ao mês de maio, e depois nós temos as 7.437 ações que ainda reportam então a esses proventos que foram anunciados agora no mês de agosto. Lá no final, se nós quisermos saber o valor que nós temos para receber, veja que a gente marca essas células aqui e o valor correspondente ele acaba aparecendo aqui embaixo aqui, ó. O total R$ 2.199,32. Isso, evidentemente, nós estamos falando de Taesa 3. Em Taesa 4 não é diferente, funciona da mesma forma. O que nós fazemos aqui é marcar as células onde estão os valores e você pode ver que para a Taesa 4 nós recebemos aqui R$ 476,54 no total. E sabendo do total desses valores a receber, nós já havíamos feito uma compra aqui. Ela aconteceu no dia 16 de agosto, então a gente utilizou esses valores advindos de Taesa e mais o que nós temos a receber de Banco do Brasil, que será pago amanhã. Então nós fizemos uma compra aqui sobre Taesa. Então nós já tínhamos investido, só estamos recuperando o valor que nós acabamos tirando do nosso caixa, que agora está sendo reposto. Então
fica o nosso caixa ainda um pouquinho mais gordo, um pouquinho mais conservado, porque na verdade a gente entende que o mercado deu uma subida ainda bastante significativa, foi bastante consistente. Ele deu uma caída, mas não o suficiente ainda para que a gente tenha a confiança de fazer os aportes que nós gostaríamos. E depois disso tudo, nós fizemos o registro do que nós recebemos em cada um dos tickers, tanto a ação ordinária quanto a ação preferencial, e você pode verificar que aqui está o total. Se nós também fizermos a mesma coisa, marcarmos as duas células, nós vamos ter aqui embaixo o total que nós recebemos, R$ 2.675,86. Nessa planilha que marca, veja, o total que nós já recebemos em proventos para todas as ações que fazem parte da carteira do canal. Então chegamos aí a R$ 33.385. Nós vamos olhar aqui para cima. Eu já tinha feito isso no dia de ontem para ações que nós recebemos de BB Seguridade. Então nós temos aqui um crescente das nossas ações desde quando nós começamos a investir lá no final de 2020. A primeira vez que recebemos proventos, R$ 22,30. No ano seguinte, 11 mil. Depois, no ano sequente, 30.800. E agora ultrapassamos já o ano de 2022. Ainda temos que receber, porque nem finalizamos o 8º mês. No total da nossa carteira, nós já recebemos aqui em torno de R$ 75 mil durante os 3 anos, que ainda não foram completos, que nós temos a nossa carteira. Carteira aberta, evidentemente, onde eu mostro como é o desenvolvimento do método. E aqui eu registro as metas, tanto para o ano de 2023 até 2024, porque eu sempre faço por biênio. O planejamento que eu estabeleço aqui para o método do canal, ele é sempre bienal. Então você vai ver que na virada do ano, ele vai passar de 23, 24 para 24, 25, e aí eu preciso ajustar a quantidade de ações a ser adquiridas. Como, por exemplo, você pode verificar aqui, para a TAE 4, a ação preferencial, 1.818 ações, eu tenho 1.604, faltam aqui 11,77% para eu completar a meta. Para a TAESA 3, TAE 3, ação ordinária, a meta é 7.725, eu tenho 7.437 ações e falta 3,73% para eu completar a meta até o final do ano de 2024. O que significa isso aqui? Que se eu eventualmente completar a meta em TAESA 3 e eu ultrapasse, porque ela vem sendo mais barato, e veja que Taesa paga a mesma coisa, tanto para preferencial quanto para ordinária, significa que eu vou reduzindo a meta em Taesa 4, e se eventualmente houver uma disparidade entre elas, principalmente crescendo muito a Taesa 4, eu vendo Taesa 4 e compro Taesa 3. O objetivo aqui é que a gente chegue ao final do ano, ao final de 2024, recebendo em média por mês R$ 3.352. Até o presente momento, nós já, como vimos, recebemos 33.385 nos primeiros 8 meses de 2023. Se dividirmos isso por 12, como se fosse o ano inteiro, então é como se nós tivéssemos recebido 2.782 em média por mês, o que dá 82,99, quase 83% da nossa meta. Tudo isso aí é reinvestido. Vamos supor, só estou fazendo uma suposição, que a nossa meta fosse investir R$ 5.000 por mês, certo? Então agora nós temos R$ 2.782 que nós vamos tirar dos nossos proventos e completamos isso com o restante que vem, por exemplo, de nossas rendas principais, como o salário. Neste caso, nós vamos ficar aí reduzidos a R$ 2.215 aproximadamente, o que é bem menos do que os 5.000 que nós gostaríamos de investir mensalmente. E se sobrar mais, a gente investe mais. Ou seja, nós reinvestindo, nós deixamos de tirar do nosso principal. Até o momento que isso aí vai se equiparar, vai ter um momento no tempo que isso se iguala
E aí nós tiramos do nosso principal apenas se nós quisermos, porque a ideia é sempre o reinvestimento, e o reinvestimento é o que gera a bola de neve e que faz com que esses proventos cresçam, como a gente viu naqueles patamares que eu mostrei agora há pouco, ano a ano. Ou seja, a gente mostrando a eficiência do método. Evidentemente que eu continuo investindo sempre nos mesmos patamares que, vamos supor, se eu estabeleci que eu investiria 5 mil e agora eu tenho 2 mil que me vem dos meus proventos, eu não deixo de investir os 5 mil, a não ser que eu precise desse recurso para a minha vida pessoal. Mas eu coloco 5, mais os 2, então em vez de 5 agora eu tenho 7, e isso vai fazendo com que a minha bola de neve cresça de uma forma mais rápida. Então está aí mostrado o andamento do método, sua eficiência, para você tirar suas próprias conclusões e ver se esse método é um método que se aplica à sua vida, à sua carteira. Dito isso, vou ficando por aqui, me despeço de você e deixo, como sempre, o meu grande abraço!